Boa tarde, pessoal. Já temos quórum, acho que podemos começar a nossa reunião, primeira reunião extraordinária da congregação em 2016. Eu vou registrar a ausência do Vicente Ricardo, que foi substituído pelo Daniel. Cadê o Daniel? Está ali. Beleza. Muito bem. A gente tem alguns informes aqui. O primeiro informe que eu queria dar para vocês é que, após a abertura dos envelopes B do prédio anexo 2 aqui do IMEC, naquele prédio de laboratórios, após a abertura dos envelopes das duas empresas que haviam sido aceitas, né, na concorrência, a gente teve uma proposta um pouquinho menor do que tinha sido orçado. A conclusão foi orçada em 1.600.000 e alguma coisa, e ela ofereceu 1.600.000 e um pouco menos. E a gente teve uma outra que deu um desconto de mais de R$200.000. Então, agora está na mão da DGA pôr isso para funcionar. Então, já foi feita a licitação, a firma já temos uma firma vencedora, o valor que ela pediu está dentro do esperado, e ela, em tese, pode começar a trabalhar. Esperamos que isso aconteça em breve. Nunca é em breve na Unicamp, né? Mas o nosso desejo é que isso aconteça o mais rápido possível. Então, esperamos ter ainda nesse ano aquele prédio concluído. Torçamos para que dê certo. Ok, eu vou dar um outro informe sobre o mandato dos representantes aqui na congregação. A gente fez eleições para representantes de docentes e técnicos e funcionários em novembro, e nós fizemos uma eleição para alunos representantes aqui em setembro. E essas eleições serão homologadas no consulto dia 29 deste mês, o que significa que na próxima congregação, que é a de abril, nós já não contaremos com a presença de muitos dos presentes aqui, infelizmente, né, porque abrilhantaram a congregação nessa última representação. Então eu agradeço as pessoas que estão encerrando o mandato e eu espero que essas pessoas voltem a fazer parte da congregação num futuro não muito distante, se é que algumas não continuarão conosco aqui. Muito bem, então esse é o assunto, esse é o informe sobre o mandato. A partir da próxima congregação, então, teremos uma representação nova em todos os níveis, né? Alunos, funcionários, professores. Eu tenho agora dois informes muito interessantes. O primeiro, quem vai dar é o vice-diretor, que é o responsável pelo colóquio, sobre o colóquio. Então, Carmine, você... Bom, pessoal, você já deve ter recebido e-mail falando do colóquio, né? Então, a partir da próxima quinta-feira, vamos inaugurar o nosso colóquio, que já tem datas marcadas para 4 palestras, 2 em cada mês. Serão sempre às quintas-feiras, às 13 horas, as datas já marcadas. Já ter visto em vários cartazes, né? Já estamos com 4 palestrantes também definidos para maio e junho. Assim que as datas estiverem acertadas, a gente passa isso para vocês. Então a gente conta com a participação de vocês. Acho que a ideia é a gente tornar, como foi colocado na mensagem, esse um momento especial do Instituto, né? Serão sempre, a tentativa é que serão palestras de divulgação e interesse para todo o Instituto, para os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para todos os departamentos. Acho que é um momento... Vamos nos esforçar para tornar um momento especial, e vai depender da ajuda de vocês, né? Tentem fazer a propaganda aos alunos, né? Para que enxergue aquele auditório e tornar um momento especial aí, que desejamos que para sempre. Tá bom? A primeira palestra da semana que vem? Já é do Marcelo Viana. Do Marcelo Viana. E aí depois teremos mais um professor de cada departamento. Aí depois nós vamos variar. Sugestões são bem-vindas, tá? De palestrantes. E é isso aí. Ok, obrigado. E agora, a segunda notícia divertida, interessante, é a inauguração do ciclo de palestras da extensão. Esse ciclo vai começar no dia 16 de março, quarta-feira, com o Marco Dimas Gubitoso, do IME da USP. Aí eu ia passar a palavra para a Laura. Você quer comentar, Laura? O que eu tenho aqui é que ele vai fazer uma palestra chamada Uma Visão Mágica da Ciência. Você quer? Isso. Bom, ele é um professor da aplicada da USP e foi convidado para... Da computação? Obrigada. Da USP, e ele foi convidado para inaugurar esse ciclo de palestras
palestras da extensão, que é para um público amplo, tá? Tanto para o pessoal interno do IMEC como o pessoal de fora. Então, a divulgação é feita na Unicamp inteira, alunos, funcionários, outros institutos, e são todos convidados. Ele promete fazer algumas mágicas, talvez alguns desapareçam, outros não, mas acho que pode ser interessante. Vocês podem escolher quem desaparece ou não? Eu já escolhi. Isso não vale porque foi você que entrou em contato com ele e você já estipulou quem ia desaparecer, quem não ia desaparecer. Então eu não vou a essa palestra, sabe? Lá, né? Eu acho que você já tem uma lista lá para ele. Quem é para desaparecer? Eu estou na lista negra, eu não vou. Bom, mas então isso é na quarta-feira de 16 de março, a 1h aqui no auditório de Vinho. Muito bom. Ok, essas são as notícias da direção. Alguém mais quer se inscrever no expediente? Não temos mais inscritos. Eu queria passar então direto para a aprovação das atas. A gente tem duas atas. Uma de 26/11, sem correções prévias, e outra, a primeira ordinária de 2016, sem correções prévias também. Passo a palavra a vocês. Alguém quer fazer algum reparo nessas duas atas? A oitava extraordinária de 2015, primeira ordinária de 2016. Tudo certo? Posso pôr em votação essas atas? Então, vou colocar em votação essas duas atas. Os favoráveis pela execução, contrários se manifestem. Abstenções. Ok, então nós vamos passar a ordem do dia. A mesa destaca o item 3, que é a eleição para coordenador geral de pós-graduação, não há como não destacá-lo. E eu destaco também só por, apesar de não ter nada contra o assunto, eu destaco a pauta suplementar, só porque eu sempre acho que, com o pouco tempo que os conselheiros têm para dar uma olhada no texto, é sempre bom a gente destacar. A pauta suplementar foi distribuída ontem. Então, a mesa destaca o item 3 e a pauta suplementar. Pergunto se mais alguém tem algum outro destaque. Não tendo destaques, eu ponho em votação o resto da pauta. Favoráveis permanecem em comissão, contrários se manifestem. Abstenções. Ok, todos os outros itens aprovados por unanimidade. Vamos passar ao item 3, que é a eleição do coordenador geral da pós-graduação do IMEC. A gente tomou a liberdade de convidar aqui, com a anuência do CI, a gente tomou a liberdade de convidar as duas pessoas que haviam manifestado interesse em assumir o cargo de coordenador geral da pós-graduação nesse biênio que começa no dia 1º de maio, né, Aurélio? Eu sempre peço a Aurélio, eu sempre confundo as datas, é dia 1º de maio. Então, as pessoas que comunicaram que tinham interesse em assumir o cargo foram os professores Plane e Marcelo, e a gente pensou em reservar alguns minutos aqui, neste momento, para que cada um deles faça alguns pequenos comentários sobre as pretensões para este período de 2 anos. Eu não sei por quem eu começo. Marcelo, por exemplo, você quer fazer alguma? Tudo bem. Posso me virar? Vem aqui para frente. Você quer sentar aqui? Não. Você é sua. Por enquanto, Bom, eu conversei um pouco essa semana com a Aurélia sobre como é que tem acontecido, né, na coordenação geral de pós-graduação. Algumas coisas que me preocupavam, agora não me preocupam tanto mais, porque, por exemplo, uma delas é a mudança que vai haver na Secretaria de Pós-Graduação, porque a Tânia vai se aposentar, né? E o Edinaldo, daqui a um tempo, possivelmente vai sair também, vai se aposentar daqui a 2 anos. Então, assim, é um momento de mudança, mas parece que isso já está mais ou menos equacionado, quer dizer, vai ter um funcionário para substituir a Tânia. Então, isso é importante para manter o ritmo lá da Secretaria de Pós-Graduação. Tem muito trabalho, sobretudo porque tem muita burocracia aqui no Unicamp, muita coisa era feita em papel, continua sendo feita em papel e online. Né? Porque o online chegou para facilitar, mas
o papel continua sendo usado. Então, se faz online e se faz em papel. Então, esse é um assunto que eu também conversei com a Aurélia sobre isso, né, de desburocratizar, tentar desburocratizar um pouco. Isso só se faz fazendo ingerência lá na Coordenação Geral da Pós-Graduação, na reunião da CCPG e junto à Pró-Reitora de Pós-Graduação. Porque eu acho realmente a quantidade de burocracia é muito grande. O Aurélio também me falou que parece que o sistema PED, de escolha de PEDs, não sei se PADs também, isso também está passando aí por uma reformulação que talvez seja informatizado. Espero que seja informatizado e que o papel, que a parte em papel seja deixada de lado. Bom, então esse assunto sobre burocracia, mudança na secretaria são pontos importantes. Outro ponto importante é preservar, obviamente, né, a independência entre os departamentos, né, e seus programas, né, cada um seguir o seu programa, né, não interferir, não atrapalhar os outros programas, né. Em situações que exigirem, digamos, eu vou me manter sempre aberto, caso queiram entrar em contato comigo. Eu já fui 4 anos coordenador da sub-CPG Matemática, então, no momento, inclusive, que o Estatuto de Pós-Graduação da Unicamp mudou, agora mudou de novo, tá? Então, assim, algumas coisas eu tenho acumuladas aí, algumas informações, tá? Então, sempre vou tentar me manter aberto. Agora, de certa forma, a pós-graduação, a Coordenação Geral de Pós-Graduação, ela também se faz no dia a dia, aquilo é muito dinâmico. Às vezes, não é como um cargo que você ocupa, por exemplo, sei lá, como diretor do IMEC, que antes você tem que ter alguma noção do que está acontecendo, dos problemas, como eu vou resolver, o que eu vou fazer e tal. Os problemas maiores, né, da pós-graduação já estão equacionados, então eu creio que não tem nada sério para se resolver. Bom, eu queria só rapidamente também, não precisava fazer isso, mas eu vou fazer, tentar desfazer um boato aí, porque disseram que eu me candidatei a coordenador de pós-graduação, né? Aliás, me candidatei, eleição, prefiro mais colocar meu nome, eleição, prefiro usar um sinônimo como indicação, que eu coloquei meu nome porque o departamento de matemática colocou outro nome. Então isso não é verdade, né? Eu não falei com ninguém quando o plano me foi indicado, não sabia do que tinha sido tratado na reunião. Aliás, eu consultei as atas das reuniões do Conselho do Departamento, inclusive a pauta da reunião em que isso foi discutido, nada disso estava em pauta, né? Então, coloquei meu nome e não estou aqui contra o plano, né? Se for o plano um indicado, beleza, né? Eu acho que vai fazer pouca diferença até, né, entre um e outro, tá? Então não tem nada contra o plano, nada, tá? Se tiver alguma pergunta. Professor, sobre os alunos. Oi? Sobre os alunos. Sim. Qual seria a sua disposição geral com eles? Porque, não sei, por exemplo, eu conheço só o professor Aurélio, o professor Chico, o professor Jalili, tem muita disposição de falar com os alunos, de estar no salão, conversar no café. Bom, é o seguinte, o coordenador geral de pós-graduação, a função primordial dele é fazer o contato do Instituto com a reitoria, né, e com a DAC. Mas assim, eu não tomo muito café, então não estou sempre por aí, né? Então, assim, de fato, esse contato com os alunos, eu acho que eu posso, por exemplo, se me mandam um e-mail, se me convidam para alguma reunião, eu posso ir. Agora, em geral, eu não estou muito de bobeira aí para falar com as pessoas. Então, a verdade é essa.
Eu tento otimizar meu tempo para que ele faça render. Tempo é dinheiro. Tempo é um recurso escasso para você aproveitar. Mas se ele tiver que me convidar para alguma reunião, isso aí eu estou disponível. E aliás, em geral, todo semestre existe uma apresentação dos programas de pós-graduação para os alunos. Vai haver uma agora na segunda-feira, provavelmente eu não virei, mas alguém virá e vai falar sobre o programa da matemática, mas da minha parte, assim, quem faz a pós-graduação são os alunos, eles são os atores principais da pós-graduação. Isso eu tenho consciência. O valor que eu dou para os alunos é muito grande. Você tem alguma ideia de um calendário período de crise? Estamos vendo parte da Bom, olha, o único jeito é fustigar mesmo as instituições de fomento, tentar fazer projeto, né? E, bom, já aconteceu em determinadas situações, quando eu era inclusive coordenador da sub-CPG em matemática, de ir lá na Pró-Reitoria pedir dinheiro para o Pró-Reitor. E ele soltou lá uma grana. Eu tenho um problema aí que eu vejo, que eu acho que assim, eu não sei, eu confesso que eu não sei quais são todos. Eu sei que o programa da estatística tinha o verão e o da matemática também. Um problema que eu sempre fiquei chateado é que é o seguinte: por exemplo, a gente faz um projeto para o CNPq. Tá? A matemática, que eu conheço mais, sempre ganhou em torno de R$10.000 para fazer o verão. Tá? Agora, eu não sei como é que foi esse ano, mas assim, teve ano que a gente recebeu 9, teve ano que a gente recebeu 13. Mas assim, agora, esse dinheiro para o verão era um dinheiro que a gente usava para pagar os alunos, porque os professores a gente tinha recursos da pós-graduação. Agora, existem outras universidades, né, que ganham muito mais dinheiro para o verão. E essa eu sei porque me falam. Agora, essa informação não está lá na transparência no CNPq. Eu sempre busquei essa informação, nunca consegui. Já escrevi para o CNPq e não consegui. Então, assim, por que determinados programas ganham triplo ou quádruplo de nós? Então, assim, meio que isso, tentar fazer projeto para o Firetex, para CAPES. Né? Na época que eu era coordenador de pós-graduação, tinha uma linha na CAPES, não sei se ainda tem hoje, que eu nunca fiz, inclusive, projeto. Eu só fazia projeto para o Firetex e para o CNPq. Então, uma maneira é essa, ir atrás. Agora, é fato também que eu acho que os verões eles têm tido menos alunos. Está muito mais fragmentado. Tem muito mais programas e tal. Agora, seria interessante que o verão continuasse, por exemplo. Agora, para a vinda de professor, para defesa, para conferência, isso é um fato que a gente vai ter que lidar, quer dizer, o dinheiro que haver antes provavelmente não haverá mais. Então, uma maneira é fazer as defesas, por exemplo, via videoconferência. Né? Aliás, teve um aluno meu que, há muitos anos atrás, assim, 5 anos atrás já fez defesa, assim, mas agora está tendo um problema burocrático, né? Como é que é a data, né? Assina antes, assina depois, manda para o SEDEX, manda para o correio, como é que é? Então tem um problema novo aí. Está sendo discutido. Agora, com respeito à grana, que é o fundamental, não tem muito jeito, é ir atrás de recursos aí, das agências, da FAPESP, por exemplo. A FAPESP não sei se tem jeito, mas assim, para fazer um evento de verão teria, mas você tem que também estimar quantas pessoas viriam. A maioria são alunos, e para aluno, em geral, é difícil pagar. Quando nós estávamos na matemática, quando eu estava na matemática, inclusive, havia tanto dinheiro, e, bom, outros departamentos também foram ajudados. Hoje em dia está mais difícil.
Marcelo, então muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu queria convidar agora então o Plame para fazer uma breve apresentação do seu plano de coordenação. Muito obrigado. Bom, então eu vejo, primeiro, só uma correção aqui do que o Marcelo falou. No departamento, conforme nós não houve decisão para indicar meu nome. A discussão foi mais ou menos no sentido que eles iam tendo essas qualificações aí necessárias para esta função. Então, claro, que haja a congregação decidida, seja no departamento ou em uma posição. Eu acho que foi justo. Depois eu me retirei naquela discussão que eu acho que não era justo, depois você não estava. Mas então, eu vejo uma posição mais ou menos nos seguintes termos. Primeiro, claro que temos o regimento do e-mail, temos o regulamento da pós-graduação, temos o regimento geral da pós-graduação e ali estão descritas as tarefas do coordenador geral da pós-graduação e desse instituto. Agora, tudo isso está tão vago, mas tão vago que a única coisa concreta que consta, além dessas e outras tarefas que a diretoria do Instituto achar necessárias. Isso é o único concreto. O resto é tão vago que aí podem imaginar. Eu estou vendo a minha atuação mais ou menos nos seguintes modos. Primeiro, tentar desburocratizar várias das tarefas, também como o Marcelo falou, mas mais importante, tentar aliviar um pouco a pressão sobre os programas para fazer essas tarefas burocráticas. Pois hoje em dia as coordenações dos programas estão atrapalhadas e empilhadas de várias tarefas que tem que fazer, e sempre são coisas da última hora. Então, vamos tentar e ajudar um pouco os programas para eles terem mais tempo para dedicar às coisas essenciais dos programas. Agora, claro, isso vai depender muito do apoio da Secretaria também. Eu vejo esse problema na Secretaria que vai acontecer ao longo dos próximos meses, talvez dentro de 1 ano ou 2 anos, depende se 1 ou 2 anos do Enaldo, que está presente aqui. E a Secretaria de Pós-Graduação, em certo sentido, pode ficar desfalcada, mas como já tem mais um funcionário e muito provavelmente, pelo menos o coordenador, quem quer que ele seja, Marcelo ou eu, terceira pessoa, vai ter que insistir com a diretoria para a alocação de mais um funcionário, de preferência com boa experiência e bons serviços prestados no Instituto de Matemática, que já conhece o Instituto para alocar uma Secretaria de Pós-Graduação. Pois isso vai ser necessário. É que, hoje em dia, a situação é esta. Pouca gente percebe que existe tal Secretaria de Pós-Graduação, porque foram os alunos e os professores envolvidos nos assuntos da pós-graduação. Então, essas coisas estão indo bem. Nós queremos continuar, que essas coisas continuem indo bem, queremos, mas então temos que fazer o nosso papel, inclusive o papel da diretoria, o papel da congregação, para indicar os inúmeros funcionários que poderiam trabalhar com a Secretaria. Outro ponto que eu acho importante, que vamos ter que continuar, hoje em dia, apenas as páginas dos 3 programas acadêmicos que estão na internet estão mais ou menos traduzidas em inglês. Algo mais ou menos pode estar, mesmo mais ou menos, parcialmente. Algumas coisas importantes estão traduzidas, outras não. Vamos ter que continuar com isso e fazer uma boa tradução para inglês das páginas dos programas, não só os acadêmicos. Bom, tudo isso dentro da estratégia de reformular o site do Instituto de Matemática. Mas isso vai ter que ser feito. E quanto antes, eu acho que melhor.
Ainda, nós temos, como vocês sabem, 3 programas acadêmicos que estão muito bem consolidados, sabem o que precisa ser feito e sabem como fazer isso. Então, eu acho que a comissão do Instituto e, em particular, o coordenador geral não deve interferir muito nas decisões dos programas, a não ser em caso de necessidade. Mas não deve interferir, mas pode até só atrapalhar. Temos ainda o mestrado profissional em matemática aplicada e computacional, que também é razoavelmente bem consolidado. E temos o Profmat, que é regido por outras normas que são nacionais, não depende apenas da universidade, depende mais da regulamentação externa. Portanto, não vejo muita necessidade do coordenador geral interferir diretamente nos programas. Repito, a não ser em casos excepcionais. Claro que sempre temos que nos guiar pelos valores acadêmicos, que o professor Marcelo também falou brevemente sobre isso. E, portanto, vocês todos conhecem o professor Marcelo também, e nós vamos agir conforme esses valores acadêmicos, qualquer um que seja. A questão dos recursos já é muito mais complicada, que o professor Marcelo falou. No último ano, o CNPq parece que concedeu o valor igual para uma boa parte dos programas, pelo menos a estatística e a matemática receberam o mesmo valor, que foi 3.600, se não me engano. Ano passado foi menos ainda, portanto eu não assumi o termo virtual, por falar a verdade. Claro que este valor é usado integralmente para pagar alunos. O FAEPEX também concedeu menos dinheiro este ano, apesar das nossas insistências, pois a justificativa que eles deram foi muito simples. A quantidade de solicitações explodiu, pois o CNPq está dando pouco dinheiro, a FAEPEX não tem como acompanhar e complementar todo mundo, pois a CAPES também concede pouca verba nos últimos anos. E, portanto, eles decidiram fazer um corte linear e deram um 7. Quando a solicitação bem fundamentada, decidiram que o tempo não seria 10, mas 7. Para ter dinheiro para vários programas. Que, de novo, não é o ideal, mas também nos ajuda parcialmente. Agora, a questão do financiamento vai ser uma questão muito, assim, imagino, dolorosa para todos os programas do Instituto, especialmente para os 3 programas acadêmicos. Vai ser muito difícil este ano. Como será resolvido? Bom, óbvio, como vamos ter que chorar por dinheiro na pró-reitoria e insistir em mais financiamento dos órgãos nacionais e estaduais, mas isso dependendo da situação, do andamento da situação. Mais dinheiro da CAPES, eu imagino que não dá para... Parece que eles já decidiram para este ano conceder os mesmos valores como no ano passado. Agora, sobre o relacionamento com os alunos, bom, eu gosto de tomar mais café que o professor Marcelo, mas várias vezes fico na minha sala tomando este café e não no corredor. Mas, por outro lado, nos últimos 4 anos, parece que eu fui um dos principais atores nesses encontros dos pós-graduandos. E, portanto, conheço uma boa parte dos alunos da pós, em particular o pessoal da APG, que está quase sempre muito envolvido na organização deste encontro dos pós-graduandos. E, portanto, sei mais ou menos quais as necessidades dos alunos e como a gente pode atender dentro das possibilidades e, repito, dentro das exigências da pós-graduação. Pois, exigências do tipo, vamos relaxar o coeficiente exigido pela DAC, não dá para atender, nem podemos atender, nem devemos. Não alcançou o coeficiente para continuar no programa? Muito muito. Os alunos estão aqui para estudar. Bom, segunda tarefa seria organizar eventos ou participar em eventos.
Mas de qualquer jeito eu acho que já está suficiente. Eu pergunto então se alguém tem alguma pergunta para o professor Flaming. Não tem, eu agradeço. Flaming, muito obrigado pela sua apresentação. Eu fico muito satisfeito de a gente ter dois candidatos, não são candidatos, mas duas pessoas que se dispuseram a assumir esse cargo aí com muita disposição. Gostei muito de ter ouvido os dois dizerem que não tem posições antagônicas. Gostei mais ainda de saber que são esses dois professores muito bem qualificados para assumir o cargo. Mas, apesar disso tudo, eu queria lembrar que, e aí me corrijam o Jaime ou outras pessoas que têm mais experiência na congregação, o nosso processo de votação aqui, a minha sugestão é que ele se dê em 2 turnos. No primeiro turno, não são só as duas pessoas que se dispuseram a assumir a coordenação que participam. Vocês estão livres para indicar quem quer que vocês queiram. E aí, havendo necessidade, a gente faz o segundo turno. Em que caso não haveria necessidade? Bom, se só aparecerem de fato 2 candidatos, não tem motivo. Ou se um dos candidatos obtiver 50% ou mais dos votos, ou mais de 50% dos votos dos membros da congregação. Mas, salvo se uma dessas duas coisas acontecer, a gente vai para um segundo turno. Nós temos uma urna, a Luciana tinha preparado aqui umas cédulas. Opa, desculpa, Flaming. Eu vou pedir para me retirar por 2 motivos. Primeiro, não gostaria de estar presente nesta discussão que envolve o meu nome. E segundo, tem algo. Eu também gostaria de registrar minha abstenção. Tá bom. Eu agradeço muito aos dois. Tchau. Dois professores. Então, se você... Oi? A hora de falar mal. Agora 5 minutos para pagar seu livro. Não somos muito corteses, não faremos uma coisa dessa. Então, se vocês não discordarem, nós vamos proceder desse jeito. Agora nós temos um primeiro turno, as cédulas têm só uma linha, vocês preencham com o nome que vocês desejarem, e, havendo necessidade, a gente faz um segundo turno. Aqui a nossa urna, que vocês podem ver que está vazia, né? Naturalmente. Isso é parte do equipamento mágico? Oi? Tem as caneiras. Isso faz parte do kit de mágica, né? Faz parte do kit de mágica. Deixa aqui, pronto. Gente, a urna está aqui, nós vamos só ficar um pouquinho para lá. E deixa eu assumir aqui o quadro. Ah, sim, pode ficar com as canetas por enquanto. Tem um segundo. Talvez tenha um segundo, mas depois eu vou pedir. Só por enquanto. Já escolhi. É só uma cena. Todos já votaram? Vocês já estão fazendo? Podemos fazer uma apuração aqui? Luciana, se assume aí a apuração junto com o
o número de votantes é 19, tá? Então, se aparecerem 20 cédulas, é a mágica do convidado da quarta-feira da semana que vem, né? Tem 19 no final? Okay. O número de votos é igual a 19, então está tudo certo. Agora precisamos saber quantos votos cada um teve. Então, um branco. Um branco. Ah, vocês já separaram aí, tá? Já. 2 para o Alberto Sá. Vamos ver. Uma abstenção. 2 para o Alberto. Outro aqui é candidato à abstenção. Abstenção? Abstenção põe como nulo, né? E tem mais algum nulo? Não. Então tem um nulo. Então, vamos contar agora do Marcelo, tá bom? Do Marcelo. 5 do Marcelo. 5 do Marcelo. Tem que dar o resto, né? Agora do Flamengo. Tem que dar 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem quiser conferir, Tá ok. posição. Bom, nesse caso, esse é um caso em que não teremos um segundo turno, porque o Plame já obteve mais da metade dos votos, que era 9,5, né? Então, nesse caso, o Plame foi indicado, vai ser indicado, acaba de ser indicado pela congregação para assumir o cargo de coordenador geral nesse período de 2 anos que começa no dia 1º de maio. Muito bem, encerramos essa etapa. Agora nós temos só os 2 itens da pauta suplementar que estão pendentes. O primeiro é uma solicitação de prorrogação do prazo de validade do concurso para professor doutor do DNA nas áreas de pesquisa operacional, análise numérica e otimização por mais 4 meses. O problema é que o Giuseppe Romanazzi é italiano e não conseguiu produzir os documentos. A coisa está mais ou menos convergindo, mas por garantia é melhor fazer. É bom dar um prazo de 4 meses a mais. O segundo item, então isso é um ad referendo, porque eu imaginei que seria necessário fazer isso com pressa, porque a gente tinha um prazo para publicar que amanhã. Até amanhã. Tá bom. Então eu já tinha feito isso ad referendo, mas como deu para eu tinha feito isso ad referendo porque eu não queria montar uma pauta suplementar só com esse item, mas como apareceu um outro item na pauta suplementar, em lugar de fazer o ad referendo, vai aqui a discussão sobre essa prorrogação. O segundo item da ordem do dia suplementar é a homologação do resultado do concurso público para livre docente na área de álgebra do DM, para o qual se candidataram os professores Francesco Matucci e Lúcio Centroni. Então, a matemática, esse concurso acabou na semana passada, o Marcos me corrija, e o Departamento de Matemática só pôde decidir alguma coisa sobre isso na terça-feira passada. Então, foi necessário incluir, só para não deixar esse assunto por mais um mês pendente, foi necessário incluir isso numa pauta suplementar. Ok, esses são os 2 itens, eu não sei se eles são tranquilos. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário a qualquer um deles. Se não, talvez ele possa votar isso logo, se não houver objeção. Pode ser? Ninguém tem comentário? Você tem comentário? Não, vamos lá. Vamos lá. Então, ok, vou pôr os 2 itens em votação. Os favoráveis à aprovação desses 2 itens permaneçam como estão, contrários não investem. Abstenções?
Encerramos a reunião de hoje. Agradeço a todos. Até a reunião. Aliás, agradeço ainda mais aos que deixam a congregação nesta reunião, né?